Eu sou a Vivian Castanheda, host aqui do Compartilha Cast. Aqui no podcast você vai encontrar diversas histórias que vai te ajudar na sua vida, na sua carreira, a te autogerenciar, a calcular melhor sua rota. Então vem comigo e bora compartilhar. Mas antes de apresentar meu convidado de hoje, eu te peço, se você ainda não está inscrito aqui no canal, por favor, se inscreve, deixa seu like, comenta e compartilha, para que esse episódio e os demais possam chegar em mais pessoas. Antes até de apresentar meu convidado de hoje, eu quero dizer que este episódio conta com o apoio da Stalos, a agência criativa que dá vida, identidade e alcance às ideias através de design, conteúdo relevante e marketing digital. E também com a Try Hard Sports, da minha amiga Rosana, www.tryhardsports.com.br. Vai lá, coloca o cupom COMPARTILHA15 e você vai ter desconto de 15% em tudo que você encontrar no site. Vai lá comprar a sua camiseta, seu tênis, tudo que você achar aí que você gostar. Então, bora compartilhar quem é o meu convidado de hoje, que eu sei que você tá curioso, tá curiosa em saber. Bom, o meu convidado de hoje, ele é doutor pela USP, professor e coordenador de finanças do INSPER, com mais de 20 anos formando profissionais do mercado. Consultor de grandes instituições como Ambima e B3, é referência no Brasil quando o assunto é planejamento financeiro e gestões de risco. E também é colunista de Veja e Veja Negócios. Aliás, o currículo dele é muito grande e ele mesmo vai compartilhar tudo. Então, seja muito bem-vindo ao Compartilha Cast, Ricardo Rocha. Muito obrigado pelo convite. É uma honra, é uma alegria. Não, é que são 42 anos de jornada profissional. Então, nesses 42 anos, eu fui sempre arrumando alguma coisa para fazer. O que eu acho que é legal falar para todo mundo que está nos assistindo é assim, que eu não me sinto um acadêmico estrito sensu, né? Eu sou um executivo que gostava de finanças desde os 10 anos de idade, quando eu comecei a ler jornal. Eu achava o máximo o Brasil ser a China lá nos anos 70. E também meu pai era geógrafo e advogado, então ele falava muito sobre vantagens competitivas, comparativas, geografia econômica. Eu fui tentando entender finanças, adorava ler as entrevistas do professor Delfim Neto, que na época era ministro, né? E aí me engajei nas finanças e um dia decidi deixar de ser executivo para ser consultor, e um doutorado sempre é relevante, né? A gente sempre passa por um processo de depuração, pensamento crítico. O executivo é muito prático, né? Uhum. O acadêmico precisa refletir um pouco nas suas pesquisas. Aí eu tento juntar o bom dos dois. Não sei se eu consegui, mas nesses 42 anos eu tentei fazer algumas coisas e estou preparado pelo menos para mais uns 20 por aí. Não sei, vamos ver. Que legal saber de tudo isso, mas e começou como? De onde surgiu a vontade de trabalhar com finanças? Porque você contou aí que você já está há mais de 42 anos aí nesse mercado, mas de onde surgiu essa vontade de estar diretamente com finanças? Bom, eu tinha uma certa admiração por esses dados financeiros desde criança, né? E aí eu fiquei na dúvida se eu ia ser economista, administrador. Meu pai queria que eu fosse engenheiro. Eu comecei um curso de engenharia, cursei um ano, mas a família entrou numa certa crise que todas as famílias passam, né? Ou algumas, né? E aí eu não tinha como fazer um curso integral. E aí falei, puxa, acho que eu vou para a administração para estudar um pouco de mercado financeiro, que eu já vinha acompanhando há algum tempo. E o meu primeiro estágio foi num banco de investimento, que os meus alunos hoje todos querem ir para banco de investimento, né? Aliás, mandar um abraço para a minha galera aqui de Mercados 360, que vão estar me assistindo com certeza. E aí entrei nesse banco, era um banco associado ao Citibank, porque a história é que lá no passado, os bancos estrangeiros não podiam atuar na área de investimentos diretamente. Então, eles tinham que ter uma associação com um banco brasileiro. Eu fiquei lá 10 anos, fui de estagiário a diretor, foi uma carreira bem legal. Aprendi muito, o banco era focado muito em treinamento e você quase não tinha pós-graduação específica sobre mercado. A gente ia aprendendo no chamado on the job, né? Eu me lembro que a gente assistia videocassete da CNN americana que chegava com 10 dias de atraso. E só para vocês entenderem, quando teve em setembro lá dos anos 80, se não me engano, 85... 87, acho que 87, a queda do S&P nos Estados Unidos de 25%, foi o chamado Setembro Negro, caiu 25%, um quarto do PIB americano, queda na Bolsa, o Ibovespa aqui subia 6%. Uau. E foi o primeiro circuit breaker mundial. Então eu acompanhei, acho que isso é uma coisa legal, eu acompanhei praticamente todas as inovações
com exceção da criação do Sistema Especial de Liquidação e Custódia, porque eu estava no ensino médio, então não podia acompanhar. Mas de 84 para cá, eu vi o mercado se transformar, vi mais de 300 bancos quebrarem, vi toda a tecnologia permear o mercado financeiro, a transformação digital. Então eu falo para os alunos assim, tente, alunos ou os interessados em finanças, tente perceber para onde caminhamos. Para a gente perceber para onde caminhamos, precisa entender como chegamos até aqui. Isso não é decorar datas nem fatos, mas é entender como a sociedade se transforma, né? E prestar atenção no que faz. Outro dia um cara falou, pô, como é que você tem tanta informação? Eu falei, porque eu prestava atenção no que eu fazia nesses 42 anos. Né? Então você tem que ter memória e uma memória profissional, prestar atenção. Por que que as coisas acontecem, essa modificação, o que explica. E eu acho, e defendo muito a Faria Lima, né? Os Faria Limers. Os Faria Limers, meus alunos. Eu já fui um Faria Limer e eu já ajudei a certificar tanta gente aí nas certificações profissionais. Eu acho que o mercado presta um serviço muito legal. Eu falo para todo mundo o quanto o mercado financeiro mudou a minha vida, não só no aprendizado, mas a minha visão de mundo. Primeira vez que eu entrei num voo para ir para o Rio, para receber a notícia do meu chefe que eu tinha sido efetivado trader. Os cariocas me receberam de braços abertos. É um pessoal que eu adoro o Rio de Janeiro. E andei de avião, nunca tinha andado de avião, lá em 1984. E ainda não voava a Boeing lá na ponte aérea, era o Electra. Nossa. Era um negócio... Então, assim, o mercado, acho que ele transforma a vida das pessoas. Fica até uma dica aí, tem um livro do Robert Shiller chamado Finanças para uma Boa Sociedade. Não tem uma fórmula. O Shiller é prêmio Nobel, ele vai desde finanças corporativas até finanças comportamentais. Tem papers dele que tem... Você tem que pegar o livro de matemática para entender, mas esse livro não tem nenhuma fórmula. E ele mostra como as finanças podem ajudar a sociedade, como o capitalismo, com todos os problemas, ainda é o caminho que mais integra as pessoas, porque faz com que as pessoas consigam gerar renda, entender o processo de poupança, guardar seu dinheiro e realizar seus sonhos, né? Que eu acho que no fundo é que todo mundo quer, né? Sim. É isso. Você trouxe para mim na sua fala, Ricardo, da importância da gente prestar atenção no que a gente está fazendo. Agora, como que a gente consegue prestar atenção neste mundo de imediatismo, principalmente que agora, ainda com o avanço das IAs e todo mundo nesse movimento e a gente o tempo todo tendo que se atualizar e principalmente, né, agora que a gente está falando de finanças, como então estar realmente prestando atenção para ser assertivo e não perder dinheiro? Eu acho que isso é um processo, não é trivial, ele não é impossível, é um processo. E é um processo que deveria ter começado na educação da família. Eu falo que alguns temas, né? Política, futebol, religião, rock and roll, sexo, você devia conversar com os pais. Porque quando você não conversa com os pais, você não sabe quem vai falar com você. Então, esse processo de educação formal, a escola não vai te dar. A escola vai te dar conteúdos, né? E outro dia eu dei uma palestra, foi até um desafio, porque na mesma sala tinham pais e filhos. Os jovens tinham 15, 16 anos. E aí eu falei, gente, para quem que eu vou falar? Para os pais ou para os filhos? Aí eu consegui um canal de me comunicar com todos. E ao final da palestra, eu falei, olha, eu queria dar uma sugestão para os jovens, 15, 16 anos. Vocês estão iniciando, daqui a pouco vão para o ensino superior, e a IA vai ser uma ferramenta poderosa. Só que você tem que ter conteúdo para usar a IA. Senão ela vai mandar em você. E conteúdo só tem um jeito, leitura. Não tem outro jeito. Né? E aí você precisa aprender a gostar de ler. Sim. Isso é fundamental. Tanto é que eu dou uma dica, eu dou alguns cursos para professores ou para alunos. Quando eu dou monografia ou trabalho de conclusão de curso, os caras falam, professor, você é meio maluco? Eu falei, talvez. Por quê? Porque você postou um conto do Machado de Assis chamado A Missa do Galo. Porque um analista, quando vai escrever um relatório de análise, tem que ter a precisão do Machado. Na minha humilde opinião, o maior brasileiro de todos os tempos na literatura. Temos outros grandes nomes, mas Machado é fantástico. Você tem que ser organizado, tem que ser preciso nas ideias. Leitura é o que vai diferenciar. Então parece uma coisa meio do passado, né? Se eu tivesse filhos agora, entrando aí para o ensino médio, eu ia encher a paciência para eles lerem mais. Tem que ler, tem que ler. Porque a gente tem uma confusão entre leitura e estudo, né? Porque quando você estuda simplesmente por um processo, sei lá, tem que ter uma prova de matemática. Será que eu aprendi ou eu aprendi a passar na prova? São coisas diferentes. Sim, com certeza. Né? E aí eu também dou um curso de como escrever casos. Eu escrevo muitos casos estilo Harvard para professores. E eu falo para eles, um caso tem que ter a vibração, a intensidade
da abertura e do fechamento de qualquer episódio do James Bond, onde você perde o fôlego, e tem que ter a precisão do machado. Então, você também tem que gostar de cinema, né? Então, assim, o que eu tenho visto? Pode ser no streaming. Eu tenho visto uma certa aversão dos jovens e ficam muito ligados em vídeo, tem que estar ligado, nos dê audiência, o podcast dela é fantástico, mas você tem que complementar. E o complemento está na leitura. E hoje é impressionante. Você compra The Economist, por exemplo, ou assina, ou acessa, você vê uma matéria lá sobre risco global, como é que estão as finanças, o crédito. E um jornalista escreveu uma matéria espetacular. Qual a fonte dele? É o bis.org. Então, por que o aluno não vai no BIS? Por que ele não lê? Eu acho que o jornalista está no papel dele, porque tem pessoas que não têm tempo. Mas quem quer conhecer a fundo, existem fontes hoje que é 2 cliques, a fonte primária está lá. Lá está a informação. Mas você tem que educar o indivíduo para ele ter esse processo de pesquisa. E eu tive uma experiência muito rica aos 9 anos, porque eu cheguei para o meu pai e falei, pai, você é professor de geografia, a professora mandou fazer um trabalho sobre Honduras. E eu procurei aqui na estante, tinha uns 500 livros em A casa. enciclopédia, aposto. Não, eu procurei livros, não achei na Barça. Ele falou, não, mas a Barça é pouco, a Barça é só um direcionamento. Já está na hora de você ir numa biblioteca. Pede para a vovó o dia que ela não trabalha, a minha avó trabalhava dia sim, dia não, vai lá na Biblioteca Mário de Andrade. E eu achava o máximo, porque eu chegava lá, aquele silêncio, pegava a caixinha, procurava a fichinha, ficava com o coração assim, será que vai estar o livro? Aí chega lá a bibliotecária, pega a fichinha, trouxe os livros e falou, menino, não pode levar para casa, você tem que fazer uma resenha aqui. Então aquilo marcou. Te construiu, né? Me construiu como pesquisador. A origem não sei se pesquisador, mas pelo menos de uma pessoa que busca entender o processo do mundo. Curiosidade está ali. E os livros... E confesso até para você, como eu sou um Star Wars maníaco, tenho todos os capacetes. E eduquei meu filho assim também, é engraçado. Eu tenho um filho de 32 anos que é PhD em engenharia. Ele trabalhava no mercado financeiro, decidiu largar, engenheiro, foi fazer doutorado em engenharia. Casou com uma americana, dá aula lá no Missouri. Eu vou te mandar o episódio, Gabriel. Fica aqui uma homenagem para você, que é um professor melhor que seu pai. E eu falo assim, gente, ó... Vocês têm que ter curiosidade, né? Vai lá no Star Wars, vai entender, vai... E eu tive todo esse processo, sabe? E acho que o mundo me deu essa oportunidade. Talvez a minha geração, ela tenha tido uma oportunidade ímpar, porque você tinha que buscar as respostas. Mas elas não estavam prontas. Mas é uma característica sua, né? O mundo te deu toda essa possibilidade, mas também era uma característica sua. E é interessante você trazer isso para mim, porque eu entendo e também gosto de estar sempre aprendendo de todos os assuntos, a importância da gente ler, ter a curiosidade, assistir filmes, mas não só do que a gente faz, como você que trabalha especificamente com finanças, você é um curioso de todos os setores aí, você tá Machado de Assis, falou de Star Wars aí, então você tá sempre em busca de conhecimento. Porque economia e finanças, se você fizer um evento aqui nesse espaço bonito que você me mostrou, com os produtores de mel das abelhas brasileiras, que não tem ferrão. Se você trouxer um bom economista, um bom profissional de finanças, ele faz a abertura, ele vai buscar correlações da produção de mel com as abelhas brasileiras com o mundo. E o que a economia e finanças faz? Isso. Tenta explicar como as coisas funcionam e tenta mostrar que nesse processo de produção de qualquer coisa, você tem que gerar fluxo de caixa, pelo menos para pagar a conta daquilo que eu não preciso ficar rico, mas eu tenho que pagar as contas, né? E eu acho que a economia e as finanças explicam isso, né? Ontem à noite eu falei no MBA, pessoal, vocês leram O Mercador de Veneza? Ninguém tinha lido. Eu falei, tá bom, o livro é meio chato, vai assistir a peça do Dan Stuba, que é muito legal. Já fiz um podcast com ele, muito legal, muito simpático. Corintiano, eu sou São Paulino. A gente então tem essa diferença. Deu a diferença. Não, mas ele é muito simpático. A gente fez um podcast sobre dinheiro. Foi muito legal. E falei, tem um banqueiro lá, um banqueiro judeu, Shylock. Tá lá no livro, vai lá ver. Os banqueiros estão aí há muito tempo. Alguém tinha essa visão. E eu brinco com os mais jovens que assistiram o Thundercats, né? Eu via por causa do meu filho, né? Tem um personagem lá, que é o Lion, que fala assim, eu tenho a visão além do alcance. Isso é ser um banqueiro. O banqueiro enxerga como a sociedade vai caminhar e ele se posiciona antes. É um dom, né? É um dom, porque ele pensa sempre no fluxo de caixa que as coisas geram e nas demandas que a sociedade vai ter. E aí você diz
da parte de estar lendo, buscando curiosidade, e a gente então está falando de uma educação. E você mesmo citou no começo a importância de até conversar com a família. Mas a gente tem vivido um cenário muito complicado no nosso país, principalmente que a educação é muito falha. Como que a gente consegue educar os nossos filhos com uma educação muito falha? Hoje a educação ela pode estar melhor quem consegue pagar, mas a gente quer transmitir essa mensagem para o máximo de pessoas, né? Para que as pessoas tenham curiosidade, para que as pessoas possam investir mais em se educar. E onde a gente está falhando? Como que a gente pode melhorar esse cenário? Eu fiz serviço militar em 1981, anos ainda do regime militar, né? E eu sou oficial da reserva do Exército. E uma coisa que me marcou profundamente na minha educação militar, e eu só entendi no fim do curso, a gente tomava muita bronca ao longo do curso, né? 19 anos, né? E ao final do curso, quando um sargento que tem 30 anos de Exército presta continência para um aspirante de 19 anos, é um choque, porque a gente passou um ano chamando ele de senhor. E respeito, né? E quando você é promovido, aí ele tem que te prestar continência. Aquilo foi uma coisa assim, foi um aprendizado enorme. E eu aprendi, a tropa é espelho do guia. A família é espelho dos pais. Pais gastadores, filhos gastadores. Pais que leem, filhos que leem. Agora, se o pai chega em casa, se a mãe chega em casa e fala, puta, estudando matemática, que saco, não vai dar. Então, hoje a liderança é pelo exemplo, em todas as áreas. Você não lidera mais pela autoridade. Obviamente que a autoridade, de vez em quando, você tem que ter, né? Quando você precisa impor um pouco, porque algumas pessoas saem fora da margem de liberdade que você dá. Mas o exemplo o exemplo se dá por isso. A liderança é pelo exemplo. Então, Se você lê, o filho lê. Se você dá um livro para o filho ler, ele lê. Você leva um filho num shopping, tem menos livraria, mas agora voltaram. Ele quer entrar na livraria, não tenha pressa, deixa ele lá na livraria. Se ele quer comprar um livro que não tem absolutamente nada contra, que a idade dele permite, compre o livro. Ah, mas ele não vai ler tudo, não faz mal. Você precisa criar esse hábito, né? Você precisa criar esse hábito. E eu fico muito, assim, um pouco confuso com um detalhe. Tem uma autora que eu gosto muito, que é a Clarice Lispector, ucraniana, judia, apaixonada pelo Brasil. E ela tem uma frase que para finanças é espetacular. A salvação é pelo risco, sem o qual a vida não vale a pena. E finanças é isso. É gestão de risco o tempo todo. Mas se você chegar agora em Buenos Aires, no Ateneu, tá cheio de gente lá. Essa hora aqui, tá cheio de gente na livraria lendo. Se você for no Iguatemi ou em qualquer shopping, numa livraria da Vila, que faz um trabalho fantástico, tem gente, mas não tem tanta gente. Puxa, a gente está 2 horas e 45 de Buenos Aires. Somos todos latinos. Onde está a diferença? Eles tiveram mais problemas econômicos do que nós. Como é que eles mantêm essa paixão pela leitura? Essa Eles tradição, leem mais Clarice Lispector do que nós. Quando a Argentina fez 200 anos de independência, se não me engano foi 2011, eu estava em Buenos Aires e fui à Casa Rosada, estava aberta. Aí eu vi um livrão assim, num púlpito, eu falei, deixa eu olhar. Embora discorde da Cristina Kirchner, né, como política, mas ela me marcou muito quando eu li o prefácio que ela fez para uma edição especial de Monteiro Lobato, Reinações de Narizinho, onde ela diz, este brasileiro marcou a minha infância. Eu achei aquilo espetacular. Uma argentina, que é lá da Patagônia, né, dizendo que a infância dela teve momentos de alegria por conta de um brasileiro. Então, eu acho que é pelo exemplo. E os pais têm que conversar com os filhos, né? O problema é que, enfim, a gente... E outra coisa, cobrar, né? Cobrar. Sai um estudo de Harvard aí que às vezes faz mais efeito você cobrar o filho para arrumar a cama, usar o banheiro corretamente, tirar a roupa que vai lavar e levar na lavanderia, tirar o prato da mesa. Isso talvez faça mais efeito do que qualquer outra coisa. Você envolver o indivíduo para ele perceber que ele faz parte de uma família, né? Eu estava falando assim, a antropologia explica por que as mulheres fazem mais coisas que os homens, e fazem mesmo. As mulheres são super heroínas, né? São mulheres maravilhas. Por quê? Porque o homem é mais folgado? Talvez, mas o homem, do ponto de vista antropológico, né? O homem da caverna, ele ficava pensando assim, minha família está sem proteína, eu preciso sair para caçar um mamute. Cara, você matar um mamute não era fácil. Muitas vezes você era morto. Em compensação, você largava tudo para a mulher, que tinha que perceber se o filho não saía da caverna, porque ele ia ser comido por um bicho, se ele não ia chegar perto da fogueira. Então, a mulher ela tem essa competência. Ela faz muitas coisas ao mesmo tempo. Por isso que a gente tem que ter mais mulheres nas finanças, né? E aí tem isso, né? Essa percepção, né? Essa percepção do que é importante. E senso de urgência.
que o mercado financeiro gera em você. Então, a gente está falando de um comportamento aqui. Quando a gente entende que, muitas vezes, a falta do dinheiro é um comportamento. Porque a técnica pode ser que muitas pessoas até tenham, mas se ela não tiver o comportamento de se educar, de prestar atenção, ela pode, então, ter problemas nas finanças? Pode. A gente vive um conflito hoje, se a gente pensar num jovem recém-formado, vamos botar na média 25 anos, quando ele de fato já vira um profissional, porque tem cursos que duram mais. Entre 23 e 25 anos começou uma jornada. Quanto tempo ele vai ter nessa jornada? Talvez 70 anos. Então, como ele vai ter 70 anos de jornada, eu já tenho um desafio. Porque ele vai falar, por que você quer que eu guarde dinheiro? Eu estou começando, eu tenho 70. Eu falo, cara, você não vai poder guardar dinheiro aos 90. Você tem que guardar dinheiro agora. Não, então isso é um viés comportamental chamado viés de valor presente. Então, como é que os Estados Unidos trabalharam um pouco isso? Não tem previdência social, tem um seguro social, mas é muito baixo para pessoas de renda mais baixa, e criou-se uma indústria de previdência complementar ou privada, aonde você, se não quiser, você tem que falar que não quer, porque se você não falar, o cara vai descontar do seu salário. É a chamada poupança compulsória. O Brasil criou o INSS, funcionou bem até o ponto que a pirâmide começou a mexer. A gente está envelhecendo e não enriqueceu. Então, desejos e necessidades é como um diabinho e um anjinho, cada um na sua orelha. Então, eu preciso criar uma cultura de que eu preciso ter reservas. Mas então o brasileiro não está preparado para envelhecer? Não está preparado. Isso é uma realidade. E reservas e dinheiro é que nem água. Se eu não tiver uma caixa d'água, eu não vou acumular. Vou dar o exemplo da crise hídrica de 2014. À época, criticaram muito o governador Alckmin, criticaram a Sabesp, porque, obviamente, alguém tem que pagar o pato. Eu não vou dizer que o governo não tinha responsabilidade, mas essas volatilidades climáticas nem sempre você consegue antecipar, né? Por mais que você pudesse ter feito melhorias. Mas se você observar o que aconteceu das críticas naquele período. Quanto mais baixa renda, bairros populares, eu vou até dar um exemplo mais até evidente. Bairros que foram ocupações. Né? Era a área pública, o cara ocupa e vende o lote, o sujeito constrói a casa, aí o prefeito leva a escola, tem que dar, né? Energia, Saneamento básico. saneamento. Mas você, quando constrói uma casa e você não ocupou um bairro, você comprou sua casa, você comprou um terreno para fazer a sua casa, você vai ter que ter um habite da prefeitura. Se você não tiver caixa d'água, a prefeitura não vai dar habite na sua obra, é capaz de te multar. As habitações populares não tinham caixa d'água. Então, a pessoa dependia da água da Sabesp. Mas está numa crise, você tem que racionar. Aí explodiu a crítica ao governo. Se você observar esses mesmos bairros hoje, jogar uma imagem de drone ou uma imagem de helicóptero, você só vê o azulzinho. O que é azulzinho? A caixa d'água. A caixa d'água. Uma mãe com 1.000 litros, ela cuida de uma família 15 dias. Ela volta do trabalho, ela bota a regra, ela fala, 3 canequinhas para tomar banho para o filho, eu preciso de água para o sanitário, eu preciso de água para cozinhar, roupa não vou lavar todo dia. A mulher tem essa competência, né, de organização. Mas as pessoas não tinham caixa d'água. Dinheiro é que nem água. Se não tiver a caixinha, ele vai sumir. Você segura água com a mão? Não. Mesma coisa dinheiro. E aí você falou sobre a questão da gente aprender com os pais, principalmente a questão, vamos falar da educação financeira. Você não acredita que seria importante ter essa disciplina nas escolas? Eu acho que, de alguma maneira, as escolas já dão isso. Talvez não denomine educação financeira, mas o professor de matemática, ele faz um trabalho muito legal quando ele explica o que é juro. Quando ele dá lá o que é uma função exponencial, para você entender o que são juros. Agora, obviamente, aí é uma posição muito minha, pessoal, e respeito democraticamente quem pensa diferente. 1922, eu acho que o Brasil tem 2 movimentos que, infelizmente, atrapalharam a educação brasileira. O primeiro é a coluna Prestes, traz o comunismo para o Brasil, e aí ninguém consegue explicar como é que eu vou crescer e ser feliz com o Estado cada vez maior, né? Quem vai ser feliz é quem está dentro do Estado, né? E a Semana de Arte Moderna, porque por mais antagônico que parece, ela traz um marxismo cultural. Então, professores não querem educar financeiramente os alunos. Não é bom educar financeiramente os alunos. Que alunos educados financeiramente talvez não tenham um viés marxista.
porque eles vão perceber que eles dependem deles e não do Estado. O que aconteceu recentemente nas eleições municipais? Né? E, enfim, surgiram alguns fenômenos desses candidatos que são empreendedores. Por que eles acabaram não ganhando? Obviamente, não tinham base política. Pablo Marçal é um caso. Por que eles tiveram muito voto? Porque aqueles jovens que estão em bairros com maior dificuldade, mas têm acesso à internet, têm acesso ao YouTube, são autodidatas, eles falaram, cara, eu não quero que o Estado me dê nada. Eu quero ter incentivo para ser empreendedor, eu quero virar um empresário. Então está mudando um pouco isso, né? Mas é um processo lento, né? Então a escola, muitas vezes, ela desinforma. Eu sou daqueles, né, que sou apaixonado pela história de Portugal, já fui várias vezes a Portugal, e para mim o nascimento do Brasil está lá no século X, quando Dom Afonso Henriques funda o Reino de Portugal. É um processo, é um longo processo. Depois você tem os Cavaleiros da Ordem de Cristo que vão fomentar as caravelas. Os portugueses navegam no norte da África desde o século XIII, é muito louco pensar nisso. A escola de Sagres era igual o Cubo aí do Itaú, que congrega empreendedores, né? Então, eu até fiz um vídeo aí no 21 de abril, eu falei, se você acha que o Brasil, 22 de abril, é fruto de um acaso, é uma fake news, né? Na véspera da saída das caravelas de Portugal, o rei foi dar a mensagem ao Cabral, o cardeal português rezou uma missa, estava toda a corte, todo mundo lá. Cara, eles sabiam. Muito mais do que a gente imaginava. E hoje que se fala em ESG, em ESG, eu falo que ao longo do Amazonas Solimões, o primeiro cara que foi ESG chama-se Real Marinha Portuguesa, que construiu os fortes e que segurava a exploração exagerada da floresta. Então eu sou daqueles que acham que quando a gente reconhecer que a nossa herança ibérica ela é muito boa, com todos os problemas que tem, a gente vai encontrar um caminho melhor. A gente não tem que adotar nenhum processo americanizado, eles têm coisas muito boas, muito menos um processo marxista. A gente tem uma cultura brasileira que deveríamos colocar em prática e que tem muita implicação na educação. Os nossos principais escritores foram influenciados pelos portugueses. E a nossa língua é muito bonita, né? Muito, muito. Agora, é interessante você trazer tudo isso que você falou. Eu ficaria aqui horas da gente falando exatamente só disso, mas ainda falando sobre finanças e a importância da gente se educar, da gente entender e, principalmente, né, estudar culturas, tudo que a gente puder para a gente poder saber de tudo isso, como você, em pouco tempo, está colocando aqui para a gente. A importância, então, da internet vinda nesse nosso momento agora, para que as pessoas, então, aprendam mais e se eduquem mais, para que a gente possa mostrar que, muitas vezes, tudo e, principalmente, a responsabilidade só depende da gente. Sem dúvida. Eu sempre falo nas minhas palestras que não delegue nada de dinheiro para ninguém, a não ser que você não tenha saúde mental ou perceba que vai perder, aí é um outro processo. Porque você é o protagonista. Se deu certo, parabéns. Se deu errado, problema seu. Não dá para transferir responsabilidade sobre o dinheiro. E tem uma palavra mágica em dinheiro que é falar não. Para você e para os outros. Fala não. Né? Olha, não. Me empresta um pouquinho? Não. Né? Eu sempre brinco, falo, olha, que às vezes a gente faz palestras em locais, até palestras pro bonos, pessoas, tem muita gente super endividada, eu falo, gente, tem que falar não. Quando o parente perturbar, você fala, vai no banco, eu não sou banqueiro. Sim. Né? Ou até tem uma piada, mas que funciona. Outro dia eu falei isso pro porteiro do meu prédio, ele falou, ô Ricardo, pô, você que é professor, me dá uma dica. O pessoal da família fica aí em cima de mim, se eu não posso tirar um consignado. Sabe o que você faz? Começa a inverter. Fala, cara, tô precisando de um dinheiro. Você não quer tirar um consignado e me emprestar? Claro que o cara vai falar não, né? Então, acho que a gente tem que assumir o protagonismo do dinheiro. E existem muitos casos de pessoas que não tiveram educação formal, né? Começaram como garçom em São Paulo, tem redes de restaurantes, começaram como taxistas, educaram os filhos, compraram casa. Tem vários caminhos, exemplos, né? Que não necessariamente tiveram educação formal, mas tinham como objetivo correr atrás daquele sonho, né? E souberam trabalhar muito e perceberam que tinha que ter a caixa d'água, porque senão a água ia embora, né? Acho que esse é o segredo. E por onde começar? Então, quem está nos assistindo, muita gente que está nos assistindo entende muito de finanças, adora te escutar, né? E está agora chegando no Compartilha Cast, seja muito bem-vindo. Mas e quem também já acompanha o Compartilha Cast e está endividado, não sabe mesmo o que fazer? Meu Deus, vou pegar um consignado? Não,
Por Bom, onde as pessoas começam, vamos lá, Ricardo? vou fazer um paralelo aqui. Tá. Né? A gente tem uma medicação hoje muito importante, que é a o Monjaro, né? Que ajudou muita gente a perder peso. A gente sabe que a obesidade é uma das... Partida, né, que fala? Trizepatida. Trizepatida, Trizepatida, Que até um princípio interessante, que eles descobriram isso num lagarto lá no deserto americano, porque em alguns momentos era para a população de lagarto diminuir, porque não chovia, não tinha alimento, e o que acontecia? O lagarto, na evolução natural, né, ele disparava um mecanismo cerebral, tinha menos comida, ele tinha menos fome. Olha que interessante, né? A solução veio de um comportamento de um animal. A gente tem que buscar o nosso monjaro. E ter em mente que desintoxicar como endividado pode levar de 2 a 3 anos, mas você tem que ter meta. Então, por exemplo, uma crítica que eu fiz ao Desenrola. O Desenrola 2 agora, ele vai deixar sacar o FGTS. Mas ele deveria deixar sacar o FGTS, eu até concordo, para o cara pagar à vista a dívida. Agora, se eu devo R$ 2.000, vou sacar 2.000, vou dar 1.000 e vou ficar com 1.000, portanto, vou financiar mais 1.000, então eu paguei um pedaço e já comecei a ficar endividado, né? Então, a gente tem que parar de ter compulsão por dívida e perceber que ter dinheiro dá um bem-estar semelhante a você comprar um bem. Então, você tem que ter uma meta. A primeira meta é, eu preciso zerar minhas dívidas. A segunda meta tem que ser factível, quanto eu posso poupar por mês. Né? Cada caso é um caso. Então, vou dar o exemplo de um taxista que me trouxe aqui, que queria trocar de carro, não conseguia. Eu falei para ele, cara, faz o seguinte, todo mundo que te paga em dinheiro, muita gente paga em Pix, né? Você vai pegar durante esse mês todo recebimento em dinheiro, pega um cofrinho, põe em casa e guarda. E não conta no final do mês. Chegou no final do mês, eu falei, quanto você recebeu em dinheiro? Ele falou, R$ 2.500. Eu falei, quanto é a prestação para você trocar o carro? 2.200. Então... Mas ele não acreditava que era capaz. E aí ele troca o carro novo, ele gera mais clientes, né? Ar-condicionado melhor, porta-mala maior. Então, cada um tem que buscar uma forma. E valorizar esse esforço de não consumir durante um período. Durante um período. Você não precisa ser pão duro a vida inteira, porque você é finito, você não sabe o momento que você sai do jogo, né? Game over, você não sabe, né? Eu, como católico, acho que só Deus sabe, a gente não sabe. Então, a gente não pode ser nem pão duro, nem gastão. O equilíbrio. E super endividado é de 2 a 3 anos. E falar não, principalmente para famílias. O que tem de pessoas acima dos 60, que são avós, tirando empréstimo para ajudar a pagar a escola de neto. Falei, cara, tá errado. Ah, mas é meu neto, dane-se. Não é seu filho. Você pode dar um presente, você pode cuidar num período porque os pais precisam trabalhar, você pode dar carinho, dar amor, dar exemplo, mas o filho não é seu. Não assuma aquilo que não lhe é responsabilidade. Então, o não faz parte de sair do endividamento. Eu sempre brinco e falo assim, gente, qual é a maior população latino-americana? Todo mundo fala, é fácil, né, professor? É o Brasil. Legal. Qual é a segunda? É o México. Legal. Qual é a terceira? Aí as pessoas ficam na dúvida, se é Colômbia ou Argentina. É Colômbia. Mas se os endividados do Brasil formassem uma república, eles seriam a terceira população. São 75 milhões de pessoas endividadas. Meu Deus. E quando você vai estudar, algumas perderam a capacidade, que é um dos Cs do crédito. Algumas tomaram crédito sem garantia, que é outro C do crédito, que é o colateral. E algumas, infelizmente, foi uma decisão de tomar para não pagar. E aí, no crédito, a gente estuda caráter, e é difícil medir caráter. Mas é assim, a pessoa não tem a sensibilidade. Quando ela não pode pagar, ela fala, não vou pagar o banco. Então, ela não tem a mínima vergonha que vai ficar negativada. Eu falo, gente, um endividado não pode sorrir. Um endividado não pode viajar. Um endividado não pode ir na academia. Ele tem que primeiro pagar a dívida. Mas aí você não quer perder ou status ou comparação, e aí você vai aumentando a dívida. É uma bola de neve. E alguém fala, fica aí 5 anos sem pagar. Mas isso não é legal, porque você olha o curto prazo, mas você não consegue se planejar para o futuro. E aí o risco de você chegar na velhice sem dinheiro é muito grande. E olha que interessante isso. A gente está vivendo uma geração que ela não pensa nessa velhice. Ela é imediatista mesmo de o que eu ganho, eu gasto, o que eu ganho eu gasto. E aí eu fico pensando, o que vai ser desse futuro se a gente já tem 75 milhões de endividados? É um país falido? Eu não diria que é falido, mas é um desafio grande e essa população de jovens tem que começar a acompanhar as coisas. As doenças degenerativas mentais têm aumentado muito. Por enquanto, a gente não tem cura. Parece que vem o medicamento agora que retarda a evolução do Alzheimer. E essa é uma doença que eu estudei muito essa coisa de sucessão e tal. E aí você tem que fazer a pergunta, jovem, quando eu não puder tomar decisões por mim,
quem tomará? Quem tomará? Então, se eu eduquei meu filho, e as famílias modernas não querem ter filhos. Então, se eu não tenho filho, eu tenho que ter mais poupança do que se eu tivesse filho. Porque se eu não tenho filho, lá na velhice, se eu tiver uma doença degenerativa e eu tenho uma previdência, eu posso fazer um termo para a seguradora e dizer, olha, se eu ficar doente, eu quero ir para tal instituição. E a minha reserva previdenciária, enquanto tiver, vai pagar para o meu tratamento. Essa é uma dura realidade. As pessoas não querem ver isso. Eu não vou pensar nisso. Você tem que pensar. Você tem que pensar. Né? E até veio à tona aí o caso do presidente Fernando Henrique. Eu ia falar sobre isso. Eu até escrevi na Veja. Né? Ele se preparou para isso, mas... uma pessoa preparada. Que tristeza, né? Uma pessoa que nos trouxe extraordinária. E aí, agora, quem está cuidando deles são os filhos, né? E que bom que eles estão tendo... talvez uma lucidez para estar cuidando ou não, a gente nunca sabe, né? As brigas envolvidas, né? Mas FHC, eu me lembro bem que eu era executivo de banco, ele enfrentou um processo inflacionário crítico, apoiado pelo presidente Itamar, que eu acho que precisa ser reconhecido, porque o gênio político inicial foi o Itamar. Trocou de ministro e quando ele chamou o Fernando Henrique, ele falou, faz o que você quiser. Aí veio o Plano Real, veio a turma da PUC do Rio, e o povo reconheceu tanto que combater a inflação era importante, que quando iniciou o processo eleitoral, em maio de 94, o Lula, pelas pesquisas, venceria no primeiro turno. E a FHC venceu no primeiro turno, porque a população reconheceu. A inflação é uma doença, é um mal. E quanto menos eu ganho, mais ela come do meu dinheiro, né? Mas é uma pessoa que se preparou, intelectual, mas a gente tem que lembrar que a gente é finito. E nessa finitude... Tem uma frase que eu aprendi com a minha esposa, que é quem não morre de jovem, sofre de velho. Porque eu não sei em que momento. Então, essa longevidade, por mais que você cuide da saúde, faça atividade física, os casos estão explodindo. Né? Então, eu preciso trabalhar um pouco essa questão. E é engraçado que famílias ricas, aí elas fazem holding e tal, mas são poucas. Né? As outras fingem que está tudo bem. Mas não está tudo bem. E na hora que você tem que chegar e conversar, é muito complicado, porque na hora que você chega em conversa, você tem vários irmãos, as pessoas falam, isso aqui não é problema meu. Isso aí. E as pessoas esquecem que o pai, principalmente a mãe, passou noites tirando febre, dando medicação, trocando a fralda, ninando o filho, a filha, levando no pediatra, preocupado. As pessoas esquecem. É incrível. É um processo que parece que é um esquecimento na memória das pessoas. Né? Então, você tem que ter também essa posição, não só da obrigação de cuidar dos pais, que está no Estatuto de Idoso, mas está no Decálogo. Eu falo, cara, o Moisés era um cara muito inteligente, né? Honrar pai e mãe, né? Está no Decálogo, mas está na lei também. Mas por amor, né? Porque os pais fizeram por você. E eu sempre falo, por pior que você ache que os seus pais foram, você está aqui graças a eles. Eles te deram a oportunidade de estar aqui e fazer melhor. Então, você vai sempre ter que ser grato. Né? Sempre falar, eu farei. Porque eu estou aqui, porque eles me deram essa oportunidade. A consciência precisa ser grande e a gente precisa aprender a deixar de ser imediato e pensar realmente no futuro, porque a gente precisa de um planejamento, não só de vida, mas principalmente o planejamento financeiro. Porque né? Sem dinheiro você não faz nada. Não faz nada. Você não faz nada. O dinheiro é super importante. Veja os estados, sempre que dá, querem aumentar a arrecadação. Se não tem tributos, não tem devolução para a sociedade. Se eu não busco aumentar os meus ganhos, eu não vou poder consumir o que eu preciso. E cada vez eu vou viver uma vida de maiores restrições, que é diferente de ser consumista, né? Mas é bom a gente olhar o saldo e falar, puxa, tem um fundo, tem um CDBDI, tem um tesouro direto. Isso te dá uma tranquilidade. Se eu perder o emprego, aquela tal reserva de emergência, que não tem nenhuma fórmula matemática, é um bom senso. De 6 a 18 meses de um orçamento que você consegue viver. Sim. Porque se passar de 1 ano e meio a crise, aí o mundo inteiro está em crise. Aí não tem muito o que fazer, né? Ou é você que está muito fora do mercado, ou o mundo está em crise. Mas o dinheiro, ele é uma alavanca importante. E eu aprendi... com os meus amigos judeus, que do coração ao bolso a distância é curta. Então, seja nobre com dinheiro. Quando você recebe algum dinheiro fruto do seu trabalho, trabalho ético, seja a prestação de serviço, salário, é como se o universo falasse, guarda esta grana, porque você vai usar. E você está merecendo ganhar. Você vai usar ou para viajar, ou para trocar a sua casa, ou porque você vai ficar doente, eu não sei. Mas o mundo está te falando, o universo está te falando, guarda esse dinheiro, cara, eu estou te dando, você mereceu, mas seja nobre. Sim. Não é ser pão duro, seja nobre. E eu gosto de contar a história do tio Patinhas, que é um personagem que eu acompanho desde a infância,
que a maioria das pessoas pensa que ele é americano. Ele não é, ele é escocês, ele era uma criança pobre em Glasgow, nevando, primeiro episódio, e aí ele recebe aquela moedinha, número 1. E ele corre para comprar um sanduíche. E o dono do bar fala, deixa eu ver a moeda. Ele mostra. O cara fala, te enganaram, essa moeda não vale, aqui era $1 Todo mundo jogaria a moeda fora. Ele segura a moeda na mão e fala, eu vou descobrir da onde é esta moeda. Então isso é fazer América, né? Foi a saga dos imigrantes escoceses, irlandeses que vão fazer América. E a maga patológica acha que a moeda é mágica. Ela não é mágica. A magia está como você se comporta. E o que fez o Patinha ser um empreendedor de sucesso? Ele não é pão duro, ele é um empreendedor, ele passou necessidade. Então o incentivo para ele foi passar fome, doer o estômago, passar frio. Então ele fala, cara, eu sei o que é isso, eu não quero isso para minha vida. E a gente tem vários exemplos de pessoas famosas que depois que morrem, aí você sabe que o cara doou 500 milhões de euros, 100 milhões de reais. Eles não fazem propaganda, mas eles sabem que eles querem deixar um legado, porque algumas pessoas podem ter a mesma doença que ele teve ou tal. Então, dinheiro é importante. Ele vai fazer por você, você vai ajudar outras pessoas, você vai conseguir. Não é que você compra felicidade, mas você gera uma qualidade de vida, um bem-estar. E a felicidade também é formada por isso. A não ser que você seja muito despojado da vida material, e aí você vai virar um monge, uma monja. Aí tudo bem, também acho legal. Mas são poucas as pessoas que têm essa visão de mundo. Tem né? a frase que diz que dinheiro não leva desaforo, né? Então a gente Exatamente. precisa mesmo cuidar, porque a gente realmente não sabe o que pode acontecer. Sempre a Exato. gente tem que pensar na prosperidade, mas a gente precisa ser consciente e se planejar para conseguir aí ter um futuro com uma qualidade de vida, no sentido de que se eu precisar gastar com medicamento, ou cuidar de uma doença, ou até mesmo ficar num lugar porque eu não tive filhos, o dinheiro vai estar me proporcionando tudo isso. Vai te dar essa tranquilidade. Essa tranquilidade. Isso é fundamental num processo onde as pessoas envelhecem cada vez mais, né? E aí, obviamente, tem que estudar economia, estudar finanças, melhorar se você é empreendedor. Sempre falo, tenta estudar. Mesmo que você não vá trabalhar no mercado financeiro, entender alguns indicadores de finanças corporativas ajuda você a pensar se o seu negócio está, pelo menos, pagando as contas. Sim, né? com certeza. E há uma confusão muito grande em empreendedores iniciais, empreendedores de menor renda no início, que gera caixa, aquele caixa que ele gera é lucro. Aí você tem que falar, não, que não é lucro, aquele é o caixa que você gerou. Você tem que tirar as despesas, tem que tirar o custo do capital, que é difícil de explicar, você tem que tirar os impostos, e aí você tem que tirar uma reserva para a empresa, e o que sobrar ali, se sobrar, é a sua retirada. Né? Então, a gente está sempre pensando nas finanças, nos ajuda a fazer as coisas, mesmo que eu não tenha essa técnica, mas se eu ganho a consciência, né, me ajuda bastante. Né? Ajuda. E eu quero ir falar sobre o que você faz aí há tanto tempo, que foi até quem nos conectou através do Felipe Ferreira. Muito obrigada, Felipe, por Abraço, apresentar aqui o Ricardo, que você hoje forma profissionais há décadas no INSPER, e o Felipe está lá com você no INSPER, né? Também um dos seus professor, professores. E o que diferencia um profissional comum de alguém que realmente constrói uma carreira sólida no mercado financeiro? Olha, a gente tem lá, eu cuido da parte do lato sensu, né? Então não cuido de mestrado, que é o estricto. Mas no lato sensu a gente tem 3 programas de finanças que são bem pesados, bem hard. Embora com professores super didáticos, que nem o Felipe, mas eles exigem dos alunos uma dedicação. Tanto é que nos encontros que eu tenho, que é o chamado encontro com a coordenação, eu digo assim, o INSPER não vende curso. O INSPER vende experiência de aprendizado. E a experiência tem que ser intensa. Você tem que reclamar que tinha lição de casa, que tinha texto para ler, que o seu fim de semana, naqueles 2 anos... Mas é isso. Então, a gente forma a gente já tem um grau de exigência na entrada, de experiência e formação, e a gente puxa mesmo. Só que a gente tem um diferencial. Os nossos professores, todos eles, ou fazem ou fizeram aquilo que eles explicam na sala de aula. Então, o aluno consegue ver a teoria e a prática aplicada. E aí, quando os alunos têm essa percepção, eles se dedicam, né? E é legal porque eu faço as entrevistas, não consigo entrevistar todos os candidatos, entrevisto alguns, apresento o curso para vários, e no final do curso, passados uns 2 meses, eu faço a sessão de encerramento com todos os alunos daquela turma. E é incrível como eles reconhecem o esforço, o aprendizado, que eles são muito diferentes do momento que eles entraram. Eles se sentem um analista preparado para enfrentar os desafios e as oportunidades. E o mercado reconhece. E aí vem o chamado boca a boca. Nossos cursos são mais caros? São.
Mesmo assim, eles são muito demandados porque eles entregam mais, né? Todas as escolas são excelentes, mas eu falo que nós somos diferentes. Tanto é que quando nas entrevistas ou apresentação do programa, os alunos me perguntam, e a escola A, a escola B? Eu falo, olha, todas merecem o meu respeito e admiração, mas nós somos diferentes. Se você vai a Orlando, vai nos parques, você vai entender o que eu estou falando. Se você vai todo ano o parque está diferente, somos nós. A gente tem essa inquietude, a gente nunca está satisfeito. E é interessante porque quem fica lá muito tempo, quem gosta de entrar na escola, tem esse espírito de sempre procurar fazer melhor. Não, mas eu fiz bem, eu sei que você fez bem, parabéns, legal, ganhou prêmio e tal. Vamos melhorar. Porque educação é um processo que você precisa estar sempre construindo coisas melhores, né? É muito importante. E o mundo é complicado. Então, veja você, a minha geração foi criada com Guerra Fria. Então, quando o Putin cercou a Ucrânia, 4 anos atrás, 5 anos atrás, eu apostei com vários amigos no mercado financeiro que tinham a minha idade, que ele ia invadir. Não vai. Falei, cara, você não prestou atenção? Você é da mesma geração do que eu. Baby boomer, você não prestou atenção na Guerra Fria? Que diabos um país bota 200 mil soldados na fronteira do outro? Uma tensão psicológica enorme, são jovens. Teve suicídio, gastos militares enormes, só para fazer pressão? Não. Mas parece que as pessoas ficaram assim, nossa, tem guerra de novo. Falo, gente, a Segunda Guerra acabou tem 80 anos. Aliás, hoje é um dia especial para o Brasil, é o dia do expedicionário. É o dia que homenageia os 25 mil brasileiros que lutaram nos campos da Itália. Eu fiz um texto lá no LinkedIn, pode ver, né? E eu que sou filho do CPO em São Paulo, o CPO em São Paulo mandou 40 oficiais para o front na Itália e um tombou lutando pela liberdade dos italianos. E as pessoas não têm mais ideia do que acontece, né? Então, por isso que quando você vai num parque em Orlando, e aí o cara fala assim, militares do Canadá, dos Estados Unidos, da Inglaterra, fiquem em pé, aplaudam. Os americanos, eles entendem um pouco melhor esse processo, né? Então, eu vi muita gente aqui, me assustei, não, eu não tenho nada a ver com o Estreito de Hormuz. Falei, como não? Você está no mundo global. Como é que você não tem? Você tem que entender que você tem a ver e muitas vezes você não tem o que fazer. É diferente. É diferente. Né? O próprio governo brasileiro reconheceu agora, mais 2 meses atrás, quando o Haddad saiu, o Duringer falou, não, a gente não tem nada a ver com a guerra. Como não? Eu falei, como não? Como não? Né? E a gente tem visto uma coisa muito ruim, que são atos antissemitas o tempo todo. Eu falo, gente, o maior país cristão do mundo tem que ter, nos judeus, nos israelenses e no judaísmo, seus primos mais velhos. Né? O cristianismo só existe porque ele vem de uma base de 3 mil anos. Né? Então, o Brasil é um país assim que não é para amador, não, é difícil. E aí volta para o começo da nossa conversa. Educação. Educação. Olha, Ricardo, eu ficaria aqui de verdade horas, mas não vai faltar oportunidade, porque você sabe que depois nos bastidores a gente vai conversar muito sobre o que vem por aí, mas é segredo, em breve vocês vão saber. E só lembrando que este episódio é gravado e a gente está gravando hoje no dia 5 de maio. Então, você vai entender, porque ele falou hoje, então quando for ao ar, a pessoa vai saber do que a gente estava falando. Mas a gente já está indo para os finais, eu escuto eles falando, mas já. Eu falo, para deixar o gostinho de você querer mais, escreve aí nos comentários tudo que você ainda quer saber do Ricardo e ele volta. Mas para a gente finalizar esse episódio, Ricardo, eu gostaria muito que você compartilhasse uma mensagem final para todas essas pessoas que gostam de finanças ou que estão se sentindo perdidas, socorro, para a gente poder aí dar uma mensagem para ajudar quem gosta e quem está perdido. Olha, eu acho que as finanças, elas nos ajudam a entender inicialmente qual é o nosso momento de vida, quando a gente olha para as finanças pessoais, qual é o momento de vida do nosso país, quando a gente olha para as finanças públicas. Se eu tenho dinheiro sobrando, qual é o momento de vida das companhias para que eu possa investir em renda fixa ou em renda variável, buscando o retorno, mesmo correndo risco? Então, as finanças explicam o mundo. Explica o mundo. E eu preciso entender de economia e de contabilidade para entender de finanças. Então, é um desafio muito legal. Né? Quando a gente entender que um país não pode gastar mais do que arrecada, quando eu não posso gastar mais do que eu ganho, e quando uma empresa tem que gerar valor, senão ela vai pedir RJ, a gente vai tomar decisões melhores. Mais assertivas. Mais assertivas. Não sei se eu posso deixar aqui meus endereços. Lógico, por favor, já ia falar para você deixar. Você que está sempre no Instagram, prof.Ricardo Rocha, pode me seguir no Instagram. Se gostar, divulgue. Se não gostar, me mande uma mensagem. Se tiver uma ideia de pauta, mande uma mensagem. LinkedIn, Ricardo Humberto Rocha.
Se você quer estudar finanças, entre na página do INSPER, né, que é insper.edu.br. Dia 11 vamos ter agora o nosso Por Dentro da Pós. E vá tomar um café comigo lá no INSPER. Né? Porque conteúdo não falta, né, Conteúdo Ricardo? não falta. A gente tem os certificates para jovens recém-formados, o programa avançado que o Felipe é professor para os profissionais com 25 anos que já estão no mercado financeiro e querem se transformar, profissionais, homens e mulheres, tá, pessoal? Que querem se transformar em analista sênior. Temos um programa sensacional que é o PGFE, que é online, o nosso primeiro pós-online, ou seja, estude conosco onde você estiver, em qualquer lugar do mundo. Eu tenho um aluno na Alemanha, tá? Olha que legal. E o MBA em Finanças também, se você já está naquela fase de ser preparado como líder. Então, vá lá, veja a nossa home. A gente tem o fundo de bolsa, a gente tem 400 alunos bolsistas, a gente tem um trabalho espetacular de inclusão social. Conheça o INSPER e vá lá, vá tomar um café comigo. Manda uma mensagem no Instagram que eu te respondo. É maravilhoso. Então, quer saber sobre finanças? É com você. Tem todos os acessos aí, ele já deixou, Instagram, LinkedIn, página do INSPER. E o meu livro, né? Ah, isso, a gente colocou aqui, olha, esse daqui é um dos livros. Ele falou que é um dos livros, dos né? livros, Planejamento Financeiro Pessoal e Gestão do Patrimônio, Fundamentos e Práticas. Olha, muito bom, muitos conteúdos. São vários autores, a grande maioria deles professores do INSPER. Tem profissionais CFP também. E é um livro que ajuda as pessoas. Ele ajuda as pessoas. De fato, é uma literatura... Já é a terceira edição. A gente começou a primeira em 2012. E eu posso falar sem nenhuma arrogância que é a principal obra de planejamento financeiro pessoal da América Latina. Que legal, Ricardo. Acessível ou pela Amazon ou no site da Manoli. Vai no site da Manoli, eu acho que tem desconto. Se não tiver, me manda uma mensagem no Instagram que eu te dou o voucher por desconto. Olha, muito bom, Ricardo. Queria muito agradecer. Que deu certo, a gente conseguiu gravar esse episódio. Felipe, muito obrigada por você ter aí nos conectado. Foi um episódio incrível. Com certeza a gente tem assunto para mais um monte de episódio. Então, muito obrigada mesmo por você estar aqui comigo, compartilhando, ensinando um pouco. Primeiro a gente compartilhou histórias, depois, quem sabe, a gente pode aí ensinar o passo a passo para todo mundo. Quero agradecer, Maurício, mais uma vez por você estar aqui comigo nos bastidores, me ajudando sempre nos episódios do Compartilha Cast. E eu quero agradecer você que esteve comigo em mais um episódio aqui no Compartilha Cast. Deixa seu like, compartilha, deixa o seu comentário se você quiser saber mais alguma coisa e se inscreve no canal para que a gente continue aí com esse trabalho de compartilhar para inspirar. Então, queria muito agradecer vocês. Quero também agradecer novamente a Estalos, a Try Hard Sports e vamos para o próximo episódio, né? Eu só queria dizer que somos Compartilha Cast e somos INSPER. Isso, muito bom. Então, meninos, mais uma vez, muito obrigada e até o próximo episódio, pessoal. Tchau, tchau. Muito bom.